Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isaliner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com Bianca Bravin, Sérgio Kahn, Eduardo Picanso e eu trouxe um temazinho que eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso porque algumas coisas na odontologia e na tecnologia têm me levado a esse pensamento. Eu assisto aquelas coisas Black Mirror, sabe? Eu fico adoro essas coisas. E eu fico tentando acelerar o que vai sumir, o que não vai sumir, o que vai ficar. E uma vez estudando sobre essas coisas, eu vi que a maior demissão em massa do mundo aconteceu por causa da invenção do container. E eu falei, pô, é verdade, né, cara? Você tinha toda uma linha de pessoas utilizadas desde a hora da fazenda, empacota, põe no caminhão, não sei o quê, vai embora, depois descarrega, um a um, levando o estivador, levando a coisa para dentro do navio até chegar lá no... Não, hoje sai de lá, põe na fazenda no container, chega aqui, pega um guindaste, faz assim. Se você pensar que o mundo era todo litorâneo, né, na maioria do comércio, maior demissão em massa do mundo. E a gente sempre, o ser humano sempre se adapta. De alguma maneira, se foi essa maior demissão em massa do mundo, qualquer outra mudança também a gente vai se adaptar. Então, quais as áreas da odontologia que parecem como promissoras, que a gente às vezes nem está enxergando que ela vai surgir, talvez aí, né? E diante do mercado tão turbulento, e até aquelas que talvez não vai ter mais, pelo menos nessa forma de entrega, né, que a gente tem hoje. Será que nós estamos caindo, vamos chegar um momento que nós vamos sentar, vamos sedar, vai ter uma máquina aqui cheia de laser e fresadoras no dente, a gente vai estar sedado e elas vão fazer tudo para a gente? Será que é possível na manipulação de um tecido gengival? A ortodontia está passando por uma situação dessa, a gente não está viajando, né? Agora que pô, hoje, antigamente, o cara falava, acabava a faculdade, vou fazer ortodontia. Era que nem residente de medicina. Fala, puta, vai estudar mais 4 anos para fazer. Hoje, né? Não sei se está precisando até do ortodontista, com todo respeito, mas né, isso não é de mim, vem das empresas mesmo. Quer dizer, precisamos de ortodontista. Como é que vai ficar isso? Como é que vai? Du? Vamos lá. Eu acho que no começo, quanto mais fácil fica, a gente acha melhor, mas quanto mais fácil fica, pior fica. Você acha mesmo isso? Não sei, preciso pensar sobre essa frase. Assim, porque o que acontece? Vamos lá. Eu vi várias coisas eu vi várias dependes aqui a questão é o quanto a tua habilidade ela é essencial para que você seja uma referência no mercado. Eu sou do tempo, como a gente falou no outro episódio, sou do tempo coisa de velho, preciso começar a trazer pessoas mais novas, porque a frase que mais se repetiu em todas as temporadas meu tempo, eu sou do tempo. Eu sou do tempo que você tinha que aprender a preparar dente para encaixar as próteses que eram cimentadas com cimento fosfato de zinco. Então, o que acontece? Hoje, você prepara de qualquer jeito, você só remove cárie, escaneia, e você tem uma arte que vem de uma prótese com um protético que você escolher. E você vai e cimenta ali. Então,
tecnicamente, fica fácil de fazer a coisa que antes não era fácil. A coisa dos alinhadores, a mesma coisa. Você torna uma coisa muito fácil de fazer. Você acaba bypassando o intermediário. Porque não depende tanto do talento dele para que aquela coisa seja muito bem feita. Tem que ter alguém para checar. Tá, mas vou pôr um parênteses aqui. Eu já não falei que eu vou tirar. Já não falei vejo que eu vou tirar. dessa forma. Eu acho que toda técnica, quando se abre e tem mais gente fazendo, mais problemas você vai ter. Tá. Isso aconteceu com todas. Com a implantodontia. Isso aconteceu e está acontecendo com a ortodontia. E com a harmonização também. E com a harmonização também. Porque Sim. a técnica, a ortodontia era super fechada. Completamente. Pouquíssimos cursos. Pouquíssimos. 2, 3, né? caríssimos. 2 anos de residência, 3, 4. Caríssimos. Os cursos hoje são rápidos, são cursos de final de semana, muitos. E você prepara um aluno, um curso de especialização de 3 dias no mês, para várias áreas. Ou seja, isso as existe pessoas até para cirurgia. Estão sendo mal formadas, né? Está se vendendo uma coisa fácil, as técnicas se abrindo, muita gente fazendo, e os problemas vão aparecer mais. E quem tiver preparado, aí já vou adiantar o que você falou, quem tiver preparado para corrigir esses problemas... vai ser o referencial do mercado. É a sua adaptação no mercado. Quando lançou implante, não se falava em periimplantite, mucosite periimplantite. Exatamente. É aquele negócio, quando a gente abre uma técnica, a gente abre todos os outros problemas que vão decorrer daquela técnica. Eu só ia falar um negocinho, cutucando mesmo, né, da questão assim, a gente fazia o amálgama ali no estilo, né, tal. Eu não, eu já tinha a cápsulazinha que você apertava. Eu falei mais assim, nova, você é mais nova. Nossa, ali, tem grau e pro estilo. Grau pro estilo, papapá. No pano de linho, tinha que ser no linho, drenava o mercúrio em excesso. Jesus. Pessoal, quem não sabe, vão ver isso daí. Não, não do sou tempo dessa de rodar época, a fita não, tá? na caneta. Eu não tenho isso. Fita cassete. Então, assim, a gente tem isso. Não, fita cassete na caneta eu rodei. Então, assim, isso, logicamente, quando vem a facilidade tecnológica do amalgamador ali na cápsula, melhorou, e depois já tira o amálgama e vem a resina, depois a resina vem... Isso, de certa forma, evolui de uma maneira que elimina problemas antigos. Sim. Então, a tecnologia, ela vem para substituir... Com certeza, e mas eu não falei o contrário disso. Eu falei para ter o cuidado... Agora, com algumas tecnologias, quando fica muito fácil de executar... Você não quer mais saber o que acontece para chegar ali. Você fica substituível. Quando fica fácil, assim... Então, cara, mas um não é natural pode fazer essa isso? substituição? Pode ser. Não é um processo natural, que nem a gente falou do container? Essa é a atenção do mercado. Mas essa é a atenção que o mercado tem que ter. Quando começa a ficar muito fácil, um técnico pode fazer isso. E essa é a atenção. A gente tem uma fase da odontologia... Pelo amor de Deus, gente, técnico, olha, uma vez teve um podcast do Scopin, e ele falou do técnico, não, daí técnico de prótese, não é o técnico de prótese, não é que técnico é ruim, nós somos técnicos. Então, quando você tem essa visão do que pode acontecer, todo o cuidado que a gente precisa para que eu me reinvente, para que eu use a tecnologia a meu favor, e aí sim a gente tem um caminho. O que não pode é eu pegar... Hoje a gente tem harmonização facial. Eu sou lá especialista, eu milito já desde 2014. E você vê o seguinte, muita gente entrando porque dá dinheiro, a gente acabou falando disso um pouco no outro episódio, porque dá dinheiro, só que hoje você tem técnicas de escaneamento. Eu tenho falado com a empresa e falei, quando vai chegar o ponto de eu pegar, escanear o rosto da Bianca, que é o mais bonito aqui de nós 4, pegar esse rosto aqui, escanear ele, eu criar uma máscara de como a Bianca é, sim, e daqui a 10 anos... Né? E daqui a 10 anos, eu ter lasers ou o que for, para injetar exatamente o que precisa, no plano lugar, que precisa, sem organismo dela, independente do operador. Mas isso já está muito perto. Está muito perto, é isso que eu estou falando. Não, mas isso já existe. E a gente já tem isso na cirurgia. Então, mas na cirurgia você faz um escaneamento, você faz uma tomografia, você espelha um lado ao outro, vem uma prótese para você repetir um lado do outro. Ou então você aumentar o que você deseja. Mas você é técnico dependente na cirurgia. Você precisa da Bianca Bravin ser expert para poder fazer aquilo. A tecnologia eu tô falando vem de você prender uma máscara e...
Sai da lá, tipo, Mas eu acho... Ela vem para somar, ela não vem para substituir a biologia. Eu também acho que não. Exatamente, não estamos falando disso. Aliás, porque para programar essa máquina, alguém vai ter que pensar. Eu acho que você tem que ter uma visão. Quando você olha a especialidade, a gente falou isso no outro episódio, você não tem que ir na especialidade porque aquela especialidade vai te dar um dinheiro, né? Você pode até escolher por isso também, lógico. Você tem que gostar daquela ciência, porque né? ninguém quer ficar pobre, né? A gente quer ganhar dinheiro da nossa profissão, né? Mas existe toda uma coisa por trás disso. Porque hoje você pode ganhar dinheiro e muito mais sem ter nem faculdade. Né? E de uma forma super tranquila. É o que a molecada, infelizmente, e tá tudo bem. Assim. E tá tudo bem, tem que ser assim. Sim. Eu ouvi de uma dentista agora que, na verdade, é o seguinte... Se você perder 5 campeonatos, você ganha mais dinheiro do que todos nós. Exatamente. Eu ouvi... Mas o que você fez para poder jogar esses campeonatos, entendeu? Eu acho que você tem que... Não precisa dizer o técnico de que time, mas perdeu 5 campeonatos para ganhar mais do que todos nós. E eu ouvi de uma dentista que falou assim pra mim: meu sobrinho resolveu fazer faculdade, não sei o quê. Eu falei: olha, faz o seguinte, você não precisa fazer nada. O que você precisa fazer é resolver problema das pessoas. Quando você escolhe algo para você resolver uma dor, um problema daquela pessoa, você vai ganhar dinheiro naquilo. Você vai ganhar dinheiro naquilo. Então, esse é o conceito da dor, é um conceito do marketing, né? É o conceito do marketing. Isso é bem clássico e eu acho que isso vem desde sempre. As relações comerciais acontecem, né? O livro fala muito disso porque ele faz esse contexto do cuidado e da competição. Eu cheguei à conclusão que a gente compete para cuidar e a gente cuida para competir. Então isso parece paradoxal, mas esse é o paradoxo da... Ainda mais quando a gente fala de marketing na saúde, tem esse paradoxo, né? Quer dizer, eu tenho que competir e tem que ser a melhor coisa, mas eu sou um cuidador. Então, como é que eu tenho que competir e cuidar? Então, mas quando eu falo dor, assim, não é só isso, o conceito do marketing. A dor física. É dor genérica. É uma dor genérica, assim, no sentido de você resolver o problema. Então, necessidade é o desejo humano. E aí, o que eu puxo é até mesmo para dentro da sua especialidade. Porque você sabe que está vindo essa tecnologia, que a harmonização... Gente, a harmonização está muito melhor. Ela deu um boom antes, que foi o que a ortodontia agora está sofrendo, que todo mundo fazia, era porta de esquina, e era CRO fechando clínica, e era não sei o quê. E era uma confusão danada. Agora os problemas começaram a aparecer. E as pessoas também começaram a desistir um pouco daquilo. As pessoas que faziam um curso de 3 dias, de 2 dias, começaram a falar, não é bem assim... Sim. Não tá valendo tanta pena, olha quanta queixa que eu tô tendo, olha quanta reclamação, olha quanta dor de cabeça, o negócio tá caminhando. E aí isso é um ponto interessante. E aí eu acho que entra o especialista que faz aquilo correto, ter a visão e falar, agora é o meu momento de começar a resolver os problemas. Então, eu acho que não existe, é a minha visão, não existe um mercado tão saturado que não caiba um profissional bom. E não existe um mercado tão maravilhoso, tão indescobrível ainda, tão virgem, que cabe um dentista ruim. Perfeito. Uma vez não existe isso, entendeu? Perfeito. Tem então, uma cabe passagem a gente. interessante. Uma vez eu fui fazer um curso de vinhos. Bom curso, hein? Parece que todo mundo chama, né? Esse vai ser o próximo episódio. Uma vez... Alma bêbada de dentista. Na Casa França Brasil, na hora, e tinha lá botar os números de provar por degustação, e tinha uma Red Hunter. Na hora lá eu dava o número, 72, sei lá o quê, e ela me perguntou, você trabalha com isso? Não, isso aqui é um hobby. E eu perguntei a ela, o que você faz? Eu sou Red Hunter. E como é que está o mercado aí? Está difícil? Tá isso? Eu disse, não. O problema é que falta gente competente para as vagas. Vaga tem muito. E isso estimula a tecnologia. Exatamente, de qualquer coisa. Gente. Porque eu falo uma coisa. Vamos imaginar, o scanner já existe, o planejamento, tudo que for analítico, nós estamos fora. Pode tirar o ser humano, tudo que for analítico. Você fala assim, antigamente, vamos pegar aqui seu sangue, colocava ali alguém ali para olhar seu sangue e contava a olho as suas células. Certo? Tentando achar células cancerígenas ali sua. Quem que você prefere?
um ser humano faça isso Uma máquina. antes de ter tomado um vinho na mesa dele. Feito um curso Né? de vinho. Degustação Ou de vinho, 72. uma máquina que vai ver, assim, nanômetros de precisão te avaliar. O que você prefere? Que um advogado estude a jurisprudência do seu caso ou um Watson estude a jurisprudência do seu caso, pegando a jurisprudência mundial em fração de segundos? Sobre esse é o ponto. Eu acho que tem muitas coisas analíticas. Analítico nós vamos sair fora. Vai sair fora. Analítico nós vamos sair fora. Executor é outra coisa. É o quem vai colocar a mão. Mas com toda a tecnologia, você pode visitar qualquer fábrica de produção de escovas de dente. É tudo robô. Robô. Você pode visitar a fábrica de produção de instrumentos odontológicos, aqui e fora do país. Robotizado total. Mas no final tem um ser alguém humano. sentado na cadeira fazendo o controle de qualidade. Na escova, no instrumento, As luvas. etc. Ou até vendendo na feira, porque sabe o que eu vejo, Sérgio? Eu falo assim, no final da humanidade, nós seremos todos psicólogos, né? Um cuidando do outro, porque a única, né? Porque o resto das máquinas, eu acho meio isso. Essa maquininha que você falou da face, eu não tenho dificuldade de imaginar ela. Nem eu. Eu não tenho dificuldade. Nem No eu. futuro Eu não tão tenho. distante. Que vão fazer um scanner, vão pegar uma máscara exatamente como o seu rosto, vão estudar Mas a máquina exatamente não a ouve a proporção. sua dor. Exatamente. E Não, daí o que aí vai é sobrar para ele? A psicologia. Não de ouve a falar, sua dor. Não, Ela não é a mão no ouve ombro. A mão que no ela- ombro hoje, vai continuar. hoje eu ouvi um podcast, uma parte de um podcast que era exatamente isso. Né? Era uma frase que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas era por que as mulheres fazem tudo isso que elas fazem? Né? Elas precisam ser escutadas. Porque elas não fazem isso para o outro, elas fazem isso para elas mesmo. Porque elas estão tristes, porque elas queriam um pouco mais de atenção, porque elas querem se sentir melhor, porque elas têm uma autoestima mais baixa. Então, é isso. A gente vai ser um pouco disso. E esse é um diferencial incrível que eu acho. E esse, pelo menos, foi um diferencial na minha clínica, quando eu passei a ouvir o outro. Sim. Né? E não querer só ser boa tecnicamente, resolver os meus problemas Aí tecnicamente. você pegou um ponto que eu queria. E fazer o que eu Às quero. vezes, a gente tem que saber tecnicamente, a gente tem, o Picanço sempre fala disso, repete bastante, eu concordo totalmente, coloquei no livro. É saber diagnosticar, saber planejar, saber executar e saber lidar com a intercorrência. É isso aí. Principalmente lidar com a intercorrência, Com certeza. porque ela existe. Nós estamos falando de biologia. Mas a gente pode caminhar, né, nesse caminho lógico de prestação de serviço de saúde. O diagnosticar pode ser feito pela máquina. né? Você acha que a gente não vai ter scanner e tomografia, você vai colocar tudo dentro e vai falar, cara, o que tem que fazer isso? E o cabe a planejamento sensibilidade. ainda cabe, mas o computador hoje pode te fazer a sugestão do planejamento Eu mais não indicado. acho que o Você diagnóstico acha? pode ser feito. Vocês ainda acham? Eu não também concordo nem com a um pouco. Concordo com o Lenz, que o Não diagnóstico... acho. Você, não, acho. você ele é acha não difícil, acho. sério? Você acha, você Eu tem, acho O que tem? completamente Fratura. difícil. Não precisa Mas de uma não é pessoa. Não, Tem uma depende do fratura, você vai diagnóstico. Não é assim. inspecionar. Não é todo o diagnóstico. Não é? Tô adorando Ainda, esse episódio. ainda. Nós vamos deixar Não pra é. prosperidade. Nós voltaremos daqui 10 Eu anos. concordo sabendo completamente se a com o máscara Sérgio. de picância Não. já vai chamar máscara de picância. Máscara de Você acha que isso tá longe? Claro. A individualização. Exatamente. Da Então, mas Percepção do aí é o diagnóstico? planejamento, Na Sérgio. percepção do E diagnóstico. você do não ser vai- humano. O diagnóstico Tá. não... De quem vai receber. No Quem vai diagnóstico, receber? De sim. quem vai Sim, receber. cabe ao Isso é uma planejamento. outra coisa, não é de quem só Claro. viu. É uma coisa O interessante que ele diagnóstico. falou. É uma percepção do que eu vou fazer, não só pelo que vai ser feito tecnicamente, tá Exatamente. fraturado, extrai, mas como eu vou executar, qual é o planejamento de execução para aquele ser humano. Então, mas diferente. aí cabe no que eu falei. O diagnóstico, ele vem analítico. Só que o que eu vou fazer cabe a sensibilidade. Ah, não, para esse paciente eu vou conduzir dessa forma, para esse dessa outra forma. Você tem lá Mas um caso você de... não consegue fazer isso se não for você fazendo o diagnóstico. Você não Ainda, consegue, Bianca. mas você não consegue esse Ainda. planejamento. Eu tenho paciente que chega no meu consultório para poder fazer uma avaliação de uma deformidade dento-facial e ele não quer. Porque Vocês têm cirurgias feitas à distância? Já na Não. maxila?
Na Como em bucomaxila outras a gente áreas não tem a cirúrgicas. cirurgia robótica ainda. Não. Não tem. A E a medicina gente faz já distância. Tem, já tá, né? O cara tá lá no muitas, Japão nossa. operando Tem. O que aqui, a gente né? tem é muita troca de ideia. A gente tem, o mundo ficou pequeno, né? A gente consegue, eu consigo mandar para um cirurgião na Colômbia, na Isso é Venezuela, fantástico, né? Você poder uma participar, orientação do que daquele participar plano do de ato tratamento comigo. cirúrgico em termos Mas de o opinião. seu diagnóstico, ele vai ser baseado, diagnóstico daquele caso. Eu não estou nem falando dentro do que você olhar daquele paciente, do que você ouvir dele. Então, eu posso escutar, não é só... Então, o planejamento, ele não pode ser segmentado do diagnóstico, entendeu? Ele não é segmentado. Ele não pode. Ele decorre do diagnóstico. Assim, Você o não diagnóstico. consegue... Eu não Se eu consigo tenho- me ver o meu paciente passando por uma máquina Se e eu- falar assim, Não, ele você tem fala- uma classe 3, ele tem isso, ele tem aquilo, agora faz o plano de tratamento dele. O plano de tratamento, ele é individualizado, mas assim, eu boto lá, quais são as queixas do paciente? Sinto isso, sinto aquilo, sinto aquilo, sinto aquilo outro. Então, eu tenho a anamnese e o histórico na máquina. Eu tenho exame de tomografia, de radiografia, de imagem, e que eu posso escanear, posso fazer ressonância, e dali vem o que ele tem. Ó, ele tem uma Não síndrome vem. assim, ele pode... Você já tratou síndrome da ardência bucal? Algumas... O paciente, ele chega pra você, ele conta um monte de coisa e a única coisa que ele quer é conversar com você que o filho dele viajou, foi Mas morar essa nos é a parte Estados Unidos. psicológica que a gente Então- falou. Então, essa quando parte ele bota de a queixa, mas quando ele atendimento. bota a queixa Agora, ali no vou papel, provocar o vai Sérgio, vir assim. uma queixa Tá, enorme. você e o que Sérgio. você faz milhões de diagnósticos baseados Então, naquilo. vou os provocar diferenciais você, que você Sérgio. pode chegar Vamos e pegar falar, assim, ó, não, o vou Du. por esse Mas, caminho. entendeu? Mas Vamos se não pegar, for por exemplo, você... ele pode pegar... Tô viajando aqui tecnologia, Aham. tá? Nós estamos viajando. Você daqui é mais viajando, não, porque quando a gente fala de previsibilidade de futuro, a coisa Podia é ter- essa. podia ter o vinho É aqui, meio então, né? exterminador do exterminador do futuro. Podia ter o vinho, porque esse é viajandão. A gente pode, por exemplo, tivesse alguém, uma máquina ou um briefing que você passa toda a sua... os seus diagnósticos para os seus diagnósticos. Ó, nesse caso aqui, o Sérgio diagnosticou assim, assim, assim. Nesse aqui, assim, assim, assim. Você está gerando para a máquina uma inteligência artificial que, na verdade, Baseada é uma cópia... Isso. Das tuas condutas É uma- de plano Exatamente. de 5, 10, 15 Que não é anos. de outro. Você está personalizando aquela inteligência Que é o que está artificial, acontecendo já. que é a inteligência do Sérgio. Exato. Só que o Sérgio tem dia que está cansado ou não. A inteligência não cansa, pelo contrário. Sim. Ela sempre vai Ela vai construir. Sempre vai um pouco somando, mais, entendeu? claro. É a evolução do chat GPT. É isso aí. Ele consegue construir um Uma inteligência. livro baseado na forma que eu falo. É isso aí. Se gravar o meu podcast, se ficar pegando todas, o Ricardo falando, ele vai saber como o Ricardo fala. Coisa que o E pessoal como do é que o marketing digital Ricardo nunca consegue É isso aí. escrever igual a você. Essa Você tem que evolução corrigir que eu tô tudo falando. isso. Ah, Né? Essa evolução que eu tô falando. Entendeu? Se você coloca os dados lá, E você aí? pode ter um diagnóstico. E aí, Sérgio? E aí cai no que o Sérgio falou. Para fazer o planejamento, aí Não. é a tua sensibilidade. Ó, não vou tratar agora, porque você está passando por Determinadas uma separação doenças. de casamento. Não vou tratar agora. Deixa eu ver ele aqui. Determinada doença você ainda não tem esse tipo de solução, esse tipo de diagnóstico. Nem você Mas tem se que eu Nem, vai ter, nem eu, nem a máquina. Nem Então, não mas tá. se você não tem, e nem a máquina, aí não tem. Tem. Mas se, por exemplo, você tem alguma solução, sei lá, um contrato prematuro numa das arcadas. E aí, você pode estar fazendo uma coisa, outra coisa. Isso E já aí- existe, né, gente? Então, Exato. mas Você vai eu- naquela Soul Smile, o cara escaneia sua boca e fala pra você. Só que O assim, programa te dá. só que- Você faz isso na foto do celular. Você tira uma foto, assim, assado, e eles te dão o que você tem que fazer. Mas eu quero chegar Já a um te dá um dado. Eu preliminar. quero dar um dado para o diagnóstico. E já por vem exemplo, até com a tomografia. Tudo bem. Hoje você tem até a tomografia junto Tudo bem, para só poder que saber o quanto essa vai movimentar. prematuridade, ela pode ter sido causada porque a pessoa tem uma perna maior do que a outra. Aí tem desvio de quadril e desvio aqui na parte cervical, você roda a mandíbula. Se você botar uma palmilha, você resolve. Então, se eu coloco esse dado na máquina, ele vai perguntar, as pernas são equivalentes? São do Dados, mesmo né? Quanto tamanho? mais dados você E aí, der- com isso, eu tenho um dentista que nunca viu se um paciente tem uma perna maior do que a outra para checar um contato prematuro unilateral. E isso é um dado que eu venho de um diagnóstico porque eu tenho um osteopata na minha equipe. Então, qual dentista vai parar para ver se o paciente tem uma perna maior do que a outra? Mas você Obviamente. está E entendendo só que que essa você análise- acrescentou pessoas na sua equipe? Não, Sim. acrescentou dados. Dados. Não, acrescentou dados, pessoas. Você tem um dados. osteopata na sua equipe. Sim, mas peraí, mas aí eu boto com a máquina. Você Não, acrescentou é, dados. Eu boto né? a máquina. eu acho que assim. É louco pensar nisso, né? É, porque aí na Eu máquina acho. vai Eu perguntar. acho assim, que se você eu me acho, tem uma eu perguntar. acho maior bem do que a Black outra. Mirror. Eu assim, acho que isso bem- existe. Eu acho que isso já existe. Como eu falei, você vai numa Eu vou dar um franquia dado. de aparelhos ortodônticos e você consegue isso. Eu sei. Em casa. Eu recebo propaganda que a pessoa fala assim: clique aqui e faça o seu diagnóstico.
Aí você clica, porque eu já fiz isso, lógico, para clicar. Você clica, tira foto, ele manda você tirar foto de frente para uma janela, assim assado, com um sorriso, afastar com a mão, pedir para alguém tirar suas fotos, e ele te manda o que você precisa, quantos alinhadores você vai precisar, o que você quer ajeitar o quê? Aí você responde, eu queria corrigir meu sorriso, queria corrigir isso, Como corrigir a ortodontia então, hoje está passando por essa situação, né? queria falar da Agora ortodontia. vamos falar uma coisa, a ortodontia passando por essa situação, e até pegando pra gente não esquecer a própria pergunta que eu fiz aqui, eu tenho dificuldade de imaginar a tua área, por exemplo, acho que é uma das últimas que vai passar. Não acho. Cirurgia periodontal. Não vai. Eu posso explicar para vocês. Você acha que não? A gente faz uma técnica... cirurgia mais tecidual, não mas é, assim, gente. eu acho... A gente faz hoje em dia... Da orto tem um certo... Sim, eu nem imaginava um aparelho invisível, né? Nunca imaginei então, um alinhador invisível. Não imaginei, eu nunca imaginei. Eu sempre imaginei... E eu acho que como a maioria das empresas de ortodontia, outros ferrinhos. Né? Mas ninguém imaginava numa plaquinha de acetato. Você conseguia imaginar isso? Não, eu imaginava outros ferrinhos. Né? Mas eu não imaginava. Deus branquinhos. Safira, mas eu não imaginava cerâmico. Gente, você não precisa ir muito longe. Ortodontia lingual, né? Já melhorou. Na época foi uma coisa, como é que vai Mas fazer? era Vai ferrinho. machucar. Eu sei, mas vai machucar, né? Hoje em dia tem A ortodontia prótese, lingual que não tem. Mas vamos pôr numa hora. Vamos fazer um exercício assim. De quem pode... Cair primeiro. Mas presta atenção. A minha área já tem isso. A prótese já está praticamente... É só o preparo todo... Que é na mão ainda, no motor, mas... O cuidado com a adaptação gengival. Mas já pensaram uma coisa aqui? O que é mais difícil tratar? Periodontite ou periimplantite? Periodontite ou periimplantite? Você é o cara para fazer essa resposta. Pois é, com toda a tecnologia dos implantes. A periimplantite? É muito mais difícil de tratar. Rosca. É muito mais difícil tratar uma periimplantite. Não existe um tratamento único, um tratamento específico. Periodontite a gente consegue tratar. 80%, 90% dos casos. Periimplantite é tirar... Periimplantite... Tira o implante. Tira. Você tem... Tira e bota o implante. E cadê toda a tecnologia? Eu, na minha área, por exemplo, eu fiz... Nós temos, como diz uma coisa, eu gosto daquela frase assim, nós combinamos, mas não falamos com a bactéria, né? Nós temos doenças ali e tal. Vamos dormir cedo hoje, mas não combinamos com a criança. Em termos de cirurgia periodontal, banco de tecidos, né? Até tecidos feitos pelo próprio tecido, célula-tronco. Essa coisa muito legal. O pessoal da RCRI, um abraço. Isso, né? Abraço, Quem Zé sabe, Ricardo. pensando no Zé futuro, talvez eu não precise tirar um enxerto do palato. Sim. Posso construir. Mas aí são Acredito. São mudanças de planejamento e tecnologia. Isso eu acho ótimo. Tem tá que dentro ser do teu campo de... E eu acho muito Eu isso, fiz campo minha de visão, residência na UERJ. A UERJ é basicamente um centro de tratamento de deformidade facial, que são as cirurgias ortognáticas. E eu lembro muito bem de eu sentada num congresso em Campos do Jordão, que eu fui lá para comprar uma plataforma chamada Plataforma de Erickson. Não sei se vocês já ouviram. É uma plataforma que se usava para cirurgia, que você tinha um paquímetro digital preso numa base de granito, e você montava aquele paciente no articulador, depois você cortava e reproduzia a cirurgia no modelo de gesso. Era basicamente isso. E aí você ia com o paquímetro medindo. Então, eu quero impactar a maxila tanto. Aí você ia no paquímetro. Tem 10, vou botar para 8. Então, você ia medindo, era totalmente tridimensional. E você demorava, era muito rápido, você demorava pelo menos 1 hora fazendo aquilo. Né? Porque tinha que ser isso. E eu lembro que eu fui nesse congresso para poder comprar essa plataforma que a gente queria para o nosso serviço, que não sei o que sei lá, beleza, pesado pra caramba, fui lá, comprei, toda orgulhosa, toda feliz, e assisti uma palestra de um profissional, o Fernando Mellen, falando sobre planejamento virtual. Como é que você planejava o paciente virtualmente? Eu lembro que eu sentei na cadeira e eu com aquele negócio pesado pra caramba do meu lado. Eu lembro que eu olhei aquilo e falei, não, isso não vai dar certo. Falei, isso não vai dar certo, gente, não é possível. Até torcendo, né? Porque tinha acabado de comprar. Porque senão você vai ser Exatamente. Aí eu olhei aquilo. A tecnologia traz isso pra gente falando, não, filha da mãe, não é possível. Exatamente. Aí eu olhei e ele usava pelo menos 8 programas para conseguir chegar naquilo. Eu falei, isso não tem como ser executado. Não vai ser possível, não vai ser nada. E os anos foram passando e muito rápido. Foram questões de meses. E aí começaram a surgir centros que faziam isso para você. Só que não eram dentistas. Era um engenheiro que sabia mexer nesse software, porque era um software extremamente difícil, muito difícil.
Você mandava uma tomografia da face, ele fazia os cortes que você queria, fazia uma conferência com você online e você explicava. O paciente tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E você tem que ajeitar aqui, corrigir aqui, eu quero corrigir a linha média, quero jogar aqui, quero avançar a mandíbula, quero recuar a mandíbula. Você dizia, ele fazia aquela propaganda, aquela reunião online com você aí. E vinha as goteiras, que eram os guias da cirurgia, que a gente fazia isso na mão, com a resina acrílica, vinham impressos de uma impressora em 3D e você usava. Esse período de adaptação foi um período muito difícil. Sim. Porque o que aconteceu? A gente parou de usar o gesso radicalmente. A gente só moldava o paciente para conseguir ver. E chegou no momento que a gente só fazia o virtual. Só que começou a ter muito erro. Porque o profissional que fazia isso pra gente, que era um engenheiro, ele não entendia da biomecânica daquilo e do tridimensional. Então, quando ele alinhava números... Quando ele alinhava números, a órbita do paciente é um pouquinho abaixo do que a outra. Sim. Então, quando ele alinhava números, começou a ter muito desvio. E eu lembro de eu ir para... Só Severoz. Eu lembro de eu ir pro... paciente. Não, gente, eu lembro de eu ir para o centro cirúrgico com os dois planejamentos. Eu tinha o de gesso e eu tinha o virtual e ficava testando as goteiras. E elas não encaixavam e eu achava que não ia. Lógico que essa tecnologia melhorou muito, muito. Hoje em dia você tem programadores fazendo isso. Natural. Você tem programadores que fazem, são programadores dentistas que fazem. E agora os programas, você já compra o seu programa. Então eu compro o meu, eu consigo fazer isso com o meu paciente. Sem peso. Sem peso. Online. Virou o quê? Virou um enfeite? Exatamente, virou enfeite. Nem sei onde tá aquilo ali. História da odontologia. E aí eu consigo ver que agora o grande problema é o diagnóstico. Agora é o diferencial. Voltou. Completamente. Voltou. Então, pra gente, agora você pega um recém-formado da profissão, que não tem muita experiência, ou que fez um curso de especialização de uma vez por mês, 3 dias uma vez por mês, que ele opera o paciente, só vai vir no mês que vem. Então, você pega esse profissional, ele manda uma tomografia para uma clínica, para um laboratório, que tem um dentista ali, e fala assim, você planeja para mim? E o dentista, a pessoa que está lá, planeja para ele, manda as goteiras, ele corta o osso, porque cortar osso não é difícil. Ele corta o osso, coloca na posição e fica tudo ruim. Então é isso que eu estou te falando. Agora é o diagnóstico. Agora é você olhar no olho do paciente e entender o que ele precisa. E quais as interferências da coluna, quais as interferências da simetria facial. Mas a quantidade que você pode botar essas informações é muito grande. Como ele falou. É muito grande. Inteligência artificial, você vai alimentando. Porque se a gente... Daqui a pouco ela vai ter os dados todos para o diagnóstico. A gente vai conseguir colocar várias áreas dentro de uma informação pensando muito rápido. Então, eu acho que isso é analítico é muito... Mas é um exercício de pensamento que a gente está fazendo aqui. Eu adorei esse programa, porque eu volto a falar do Black Mirror, eu fico falando, cara, será que isso demais. E eu começo a achar que a maioria é possível. Não, isso me assusta Black Mirror muito. É uma coisa louca. Me assusta muito. Então, eu acho que esse episódio aqui, vocês gravem aí, nós vamos voltar, assim, a cada 5 anos, com essa mesma turma aqui, e nós vamos ver, tipo, aquelas caixas de, caixa do tempo, fala, né? Eu saber e o que aconteceu. Gente, a gente só faz agora diagnóstico virtual. Sérgio falando, eu trouxe aqui, eu tô com um robozinho novo, manipulando tecido e fazendo tecido, mas até os troncos. Eu tava na praia ontem, quando a minha secretária virtual estava fazendo lá o diagnóstico de 10 pacientes que eu vou operar amanhã. Já pensou? Assim. Imagina, daqui a 5 anos, Sérgio. Galera, uma coisa que a gente pode tirar de hoje é o seguinte, a gente tem que ficar amigo da tecnologia. Sim. Tecnologia não é uma ameaça, tecnologia não é... Aliás, eu falo, a tecnologia é o filho do homem com a ciência, né? É a tecnologia. Então, não tem nada de ruim na tecnologia. Assim como nós falamos, nem como as redes sociais, é sim o homem sempre ocupado da coisa de como usar a tecnologia. Né? A arma tem no bolso do bandido, tem no bolso do mocinho. Então, como a gente vai usar essa tecnologia para o nosso bem, mas eu acho muito importante que todo dentista fique bem atento às tecnologias, porque elas estão mudando numa velocidade muito alta, e até numa questão de compra.
Porque na maioria das vezes, hoje, como aconteceu com a Bianca, você pode estar comprando algo que vai ser obsoleto em bem pouco tempo. Mas foi em bem pouco mesmo. tempo. A gente vê assim, os investimentos que já foram feitos em fresadoras lá atrás, e hoje nós temos impressoras que já saíram com preço muito mais baixo. Então, fiquem atentos. Se tem uma coisa que eu aprendi em tecnologia, é o seguinte: a última geração não é a melhor ainda. Dá um tempinho para ela, espera as outras gerações passarem para comprar alguma coisa, para que você puder... Uma última dica só? No seu aniversário. Porque, assim, essa questão Pode até da terminar tecnologia, para ter tecnologia para você, ela vai estar sempre sendo substituída. Tem uma vantagem tributária que quando você aluga, você pode deduzir do imposto de renda. Então, loque isso é a muito tecnologia. legal. Se você compra, isso é muito legal. você não pode deduzir do imposto de renda na legislação atual. E isso então, é uma tendência mercadológica de dermatologistas, essa é quem tem muita tecnologia, alocar os equipamentos, né, mesmo o scanner e tal, do que você ter a posse deles. E muitas empresas estão fazendo isso. Você paga mensalmente aquele scanner para o resto da vida e ele vai te renovando esse scanner, trocando seu scanner sempre você precisar ter esse material. Galera, espero que vocês tenham gostado aí das viagens. Da próxima vez vamos voltar com vinho do Sérgio. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.